A palavra é Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, com a solenidade de hoje, Pentecostes, encerra-se o tempo da Páscoa. 50 dias passados desde que celebramos a vitória de Cristo Jesus sobre a morte, o pecado, a maldade. Com a vida dele, comunicada à sua Igreja pelo seu Espírito Santo, nós prosseguimos o caminho de evangelização na alegria do reino de Deus que se instaura em todo lugar. Mas a partir de dentro de nós, pela força maravilhosa do Espírito de Deus, o reino do Senhor avança, apesar de tudo. É domingo, o primeiro dia da semana, e eu te desejo um feliz domingo, para ti e para os teus, e para tudo aquilo que te pertence. Que o Senhor envie sobre nós, como no começo, os dons do seu Espírito e nos santifique, capacitando-nos para anunciar com a palavra e com a vida, à luz da vida de Maria e de todos os santos seguidores de Jesus, dos santos antigos e novos que estão seguindo Jesus agora, nos permita frutificar em uma vida santa, bela, capaz de contagiar o mundo da força da graça divina. Feliz festa de Pentecostes para todos. Àqueles e aquelas que no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, terceira pessoa da Santíssima Trindade, encontram a graça fundante do seu carisma, votos de bom prosseguimento, de fidelidade ao Espírito de Jesus. Ao Pai, que pelo Filho nos deu seu Espírito, toda a honra e toda a glória. A Igreja, neste domingo, nos coloca em contato com uma oração tão bela, a coleta da Santa Missa, em que diz: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora, no coração dos que creem em vós, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste dia solene de Pentecostes, composta por 4 textos litúrgicos bíblicos, tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. O salmo responsorial será o 103, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Na segunda leitura, encontramos o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 3b ao versículo 7 e os versículos 12 e 13. Entre esta leitura e o Evangelho, temos a sequência, um texto maravilhoso que nos coloca em contato com a beleza do mistério que celebramos, que diz: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente.
Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. E por fim, o texto do Evangelho está em São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Eu lhe desejo uma festa de Pentecostes muito fecunda, cheia de graça e de bênção, na conclusão do tempo pascal. Eu lhe desejo um feliz dia santo de Pentecostes. Com ele, concluímos o tempo pascal, 50 dias passados desde a celebração da Páscoa de Cristo Jesus, em sua vitória gloriosa sobre a morte. Com a sua ressurreição, ganhamos a vida e o Espírito dele, que já no primeiro dia em que ressuscitou, deu aos seus discípulos, como vamos ouvir no Evangelho de hoje. Vamos lá? Então, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no contexto do domingo da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, a Igreja nos faz ouvir, na festa de Pentecostes, o Evangelho daquele domingo, quando Jesus ressuscitou. Era o fim do dia, uma conclusão feliz. O aparecimento de Jesus, a sua presença no meio dos discípulos. Era o primeiro dia da semana. O tempo novo estava começando. As portas estavam fechadas, não somente aquelas da casa, mas como tal, da vida, do coração. O medo fecha as portas. O Espírito abre as portas. Jesus vence o medo, porque venceu a morte e o mundo. Então Jesus entra e põe-se no meio. Jesus em meio. Jesus em meio a nós. Esta é uma realidade potente. Jesus no meio de nós. É o Emmanuel. É a realização bíblica de toda a esperança de Israel. Deus no meio de nós. Deus entre nós. E ele diz: "A paz esteja convosco." As primeiras palavras de Jesus ressuscitado à sua comunidade de discípulos. A paz esteja convosco. O shalom de Deus, a vida de Deus, a amizade de Deus, tudo de bom de Deus, fique com vocês. É presente do ressuscitado a sua paz, apesar de tudo e com tudo. Depois disso, mostra para eles que não é um fantasma, o que eles estão vendo é uma realidade concreta. O ressuscitado é o crucificado ressuscitou. Jesus lhes mostra as mãos perfuradas pelos pregos e o seu lado aberto pela lança. É o corpo que foi crucificado, que agora está ressurreto. Então os discípulos explodem
de uma alegria evidente por verem o Senhor. Viram o Senhor, dirão isso aos outros. Nós vimos o Senhor, e também o viram. A visão de Jesus é a vida nova que os discípulos estão para viver. De fato, mais tarde, Santo Irineu de Lyon dirá: a glória de Deus é o homem vivo, e a visão de Deus é a vida do homem. Ao verem o Senhor, reviveram, renasceram, ressuscitaram, explodiram de alegria. A alegria é a virtude da vitória. A alegria é a virtude do Espírito, a virtude da ressurreição. Novamente, Jesus, então, lhes deseja a paz e diz que, como o Pai lhe enviou, ele também vai enviá-los. A missão nasce do dom da paz, que é dom do ressuscitado. E aí, depois de dizer isso, sopra sobre os discípulos. E este sopro, este hálito de Cristo, é o hálito criador e regenerador de Deus, que do Gênesis agora regenera a igreja que ele criou por meio do seu Filho. É da boca do Filho, então, que vem o Espírito exalado, que já foi exalado na cruz e agora é exalado sobre os seus discípulos 50 dias depois, mas também já no dia da sua ressurreição. Recebei o Espírito Santo. Ordem de Jesus, recebei. É dado a vocês, lá vai. Ele sopra sobre eles o seu Espírito. Este Espírito vem com uma missão potente: capacitar os discípulos para o exercício de uma virtude, de uma virtus, de um poder, de uma força que só Deus tem. Portanto, os discípulos são divinizados, são revestidos do próprio Cristo, revestidos de Deus. Eles vão perdoar os pecados, e os que eles perdoarem serão perdoados. Os pecados que não forem confessados e levados aos discípulos para que eles perdoem, não são perdoados. Ficam retidos, esperando que este encontro do pecador, do pecado com o perdoador e aquele que tem o poder de perdoar, aconteça. Aqui está o fundamento do sacramento da reconciliação, que eu, você, todos nós, haveremos de celebrá-lo com a frequência de quem quer se manter puro, limpo, disposto, alegre, salvo, feliz, cooperativo. O sacramento da reconciliação não é um ato de piedade. É um sacramento excelente, como a Eucaristia, canal da graça santificante, força do Espírito atuando em nós. O Espírito mata os pecados, cancela, tira, retira, limpa, purifica. O Espírito regenera. A natureza que foi atingida, alterada pelo pecado, pelo não a Deus, pela falta de amor aos outros. O Espírito põe o seu amor dentro de nós e nós seremos capazes de nos amar. Por isso precisamos confessar nossos pecados. A falta de amor é o pecado. A falta de fé é o pecado. A falta de participação na vida da comunidade é o pecado, é a ruptura. Pecado é romper com Deus e com o bem dos outros. Confesse, e então você estará amando, capacitado para isso. Não somente para ter os seus pecados perdoados e dizer que está na graça, isto seria pouco. Até uma vaidade, uma mundanidade espiritual condenável. Você estará disposto, livre, liberto, capaz de melhorar o mundo. Então, este é o conteúdo da festa de hoje. E nós estamos muito agradecidos a nosso Senhor pelo dom do Divino Amigo. Chamar o Espírito de Divino Amigo, para mim, particularmente, é um luxo espiritual, que compartilho contigo. Eu chamo o Senhor, o grande Senhor Espírito, de Divino Amigo. Se Jesus me chamou amigo, quis chamar os seus discípulos de amigos, eu me permito chamar o Espírito que Ele me deu de Divino Amigo. Cresça em nós a amizade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cresça em nós a vida espiritual que é derramada hoje com abundância e profusão em nossas vidas. Hoje renovo
as minhas promessas batismais e sacerdotais e diaconais. Hoje renovo meus votos na Igreja ao meu bispo. Saúdo meu novo bispo diocesano, Dom Raimundo Posidônio, que foi nomeado pelo Papa como 5º bispo diocesano da Diocese de Bragança na semana que passou. E agradecemos muito a Dom Jesus pelo dom dos 8 anos fecundos de seu ministério pastoral no governo da Diocese de Bragança, como 4º bispo diocesano da nossa diocese. Que Deus os abençoe para que tenham todos uma vida fecunda, santa e feliz. A você, bom domingo. Que a graça de hoje se perfaça por todo o tempo deste ano. Uma feliz semana e agora vamos concluir nosso programa dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Programa A Palavra é Jesus Cristo, com Padre Aldo Fernandes.